Como que vocês estão nessa manhã? Já pode ficar aí com a sua Bíblia, eu imagino que ela já esteja aí do seu lado, mas eu quero que a gente só permaneça mais um pouquinho nesse momento. Eu quero que a gente perceba um pouquinho mais o que Deus está fazendo. Espírito Santo, continua operando como o Senhor já tem operado nessa manhã. Nós pedimos agora que o Senhor intensifique a Tua presença nessas casas, Senhor, nos lugares onde as pessoas estão, e nos encontra, Senhor, e nos una no Teu Espírito. Nós continuamos sendo um, Senhor, assim como Jesus era um contigo aqui na terra, Senhor. Jesus é um contigo hoje com o Espírito Santo. Nós somos um contigo, Pai. Nós pedimos agora para que nesses tempos de distanciamento nós estejamos mais unidos do que nunca. Em nome de Jesus nós clamamos pela Tua presença. Nós agradecemos pelo Teu toque, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pelo Teu mover, mesmo em tempos difíceis. E nós reconhecemos as Tuas mãos, reconhecemos as Tuas obras e reconhecemos ainda mais e mais do que tudo quem Tu és, Senhor, a Tua face e a Tua presença nas nossas vidas. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Eu estou sentindo muito a presença de Deus. Eu imagino que você também esteja sentindo aí da sua casa. Gerencia isso, sabe? Seja um bom mordomo disso que está acontecendo. Seja aquele hospedeiro de uma forma muito exímia daquilo que Deus coloca sobre você. Quando a presença de Deus está sobre nós, nós andamos de uma forma diferente. Então perceba a presença de Deus sobre você. Perceba aquilo que Ele está fazendo e ande de uma forma diferente. E eu quero agora fazer uma coisa esquisita. Mas eu quero que você feche seus olhos e se imagine cego por alguns segundos. Tá? Júnior, você é doida? Só um pouquinho, mas tudo bem, porque vai fazer sentido. Imagina se do nada você ficasse cego agora, se você não conseguisse mais ver nada. Imagina como que você chegaria no seu quarto. Imagina como que você chegaria na cozinha, como você chegaria na sala, talvez, no seu banheiro. Imagina como que você andaria pela sua casa. Às vezes a gente se apoia muito, pode abrir teu olho aí, pode abrir teu olho. Às vezes a gente se apoia muito em como a gente vê no natural, e a gente muitas vezes acaba deixando certos obstáculos na nossa casa, na nossa vida, porque a gente consegue desviar deles se apoiando nessa nossa capacidade natural. Então talvez na sua casa, se hoje você parasse de ver, você ia andar e você ia pisar, por exemplo, na minha realidade, você poderia pisar num Lego de uma criança, e você sabe, pai, que tem filho que brinca com Lego, como dói aquilo. Talvez você andando na sua casa, você escorregaria numa casca de banana. Espero que não, porque todos nós aqui jogamos a banana no lixo. Mas imagina as coisas que talvez você ia tropeçar, que você ia pisar em cima, se machucar, porque você não tinha arrumado do jeito certo. E eu trabalhava para uma agência de comunicação que ia trazer o Andrea Bocelli para tocar aqui no Brasil, anos atrás. E eu lembro que quando eu peguei o rider do Andrea Bocelli, que é as especificações, como as coisas têm que ser, o que ele precisa, ele era bem específico de como o quarto dele devia ser distribuído, o quarto de hotel dele. Falava que os móveis tinham que estar encostados nas paredes, que as quinas tinham que estar protegidas, que não poderia ter nada no meio do quarto. Por quê? O Andrea Bocelli não enxerga. Ele é um homem cego, então ele não conhece aquele lugar, ele precisa de certas precauções, de certas coisas preparadas para que ele possa vir num lugar e não se machuque. Então ele não se apoia na visão natural, ele se apoia em outros sentidos para que ele não venha se machucar. Mas eu fiquei pensando, sabe, e se nós não nos apoiássemos mais nas nossas capacidades naturais, que nos fazem conseguir desviar de certas limitações nossas, que nos fazem conseguir desviar de certos pecados, às vezes, de certos pesos, e continuar vivendo a vida. Mas e se nós nos preparássemos e guardássemos mais os nossos caminhos, pensando, olha, se eu não enxergasse, isso aqui poderia me atrapalhar. Então eu vou me precaver, eu vou olhar e ver qualquer obstáculo que eu posso tirar do caminho, para que eu possa enxergar com outros olhos, não os olhos naturais, para que eu possa me mover a partir de outros sentidos e não só da minha capacidade natural. Está fazendo sentido isso para você? E aí é uma coisa muito importante, porque muitas vezes na vida a gente não vai ver onde a gente está indo.
a gente não consegue enxergar da forma como Deus enxerga. E às vezes a gente tem as nossas limitações. Mas Deus, Ele está sempre lá para nos guiar com a sua palavra. E a gente tem que ser guiado pelo aquilo que a gente ouve. Assim como em Isaías 30, 21 fala o seguinte: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Em Romanos 10, 17 fala: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Muitas vezes na nossa vida nós vamos nos encontrar em momentos que nós não vamos conseguir enxergar. E isso pode ser algo ruim, mas pode também trabalhar para o nosso bem, porque nós ficamos completamente dependentes daquilo que Deus fala. E nós cuidamos muito mais daquilo que nós ouvimos, porque nós podemos ser guiados pela palavra que vem atrás da gente dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Então eu estou aqui hoje, a gente vai falar sobre algumas coisas, mas a primeira coisa é essa de que a gente tem que ouvir o Senhor e não se apoiar somente nos nossos olhos naturais, mas se apoiar e depender da palavra do Senhor. Significa isso que todos os dias da sua vida você vai precisar de alguém que se chama Espírito Santo atrás de você falando: esquerda, direita, para, mais rápido, mais devagar. Pula, tem algo na sua frente, eu vou te guiar pelo caminho. E quando você se desviar para cá ou para lá, eu vou te falar: ei, este é o caminho, segue nele. Então nós precisamos cuidar daquilo que nós ouvimos, porque aquilo que nós ouvimos é capaz de ditar os nossos passos. Agora o nome da nossa palavra de hoje é: eu era cego e agora eu vejo. Abre lá em João 9. A gente vai ler essa história daquele homem que era um cego de nascença. Ele era um homem que tudo que ele conhecia era a cegueira. Já parou para pensar? Imagina se você nunca tivesse visto na sua vida. Talvez nós tenhamos alguém aqui que está nos assistindo que você é uma pessoa que é cega. E você então nunca viu, ou talvez você tenha parado de ver. E eu oro para que hoje o Senhor te toque de forma natural, para que Ele te cure, mas que Ele também te toque de forma sobrenatural, de forma espiritual, e que os teus olhos espirituais venham ser abertos. Porque mais importante ainda que os teus olhos espirituais vejam. E esse homem, então, é um homem que tudo que ele conhecia era cegueira. Tudo o que ele entendia era a sua própria limitação. Tudo que ele poderia imaginar era: não sei ver, não consigo enxergar, nunca vi e continuo sem ver. E tudo então que ele conhecia era aquela coisa que determinava quem ele era: aquele mendigo, aquele cego que pedia por esmolas. E aí eu quero levar então você já a gente vai ler quase que o capítulo inteiro, tá bom? Então vem aqui comigo. No versículo 1, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Primeiro ponto que eu quero que você grude na tua cabeça hoje é o seguinte: Deus nos vê antes de ver as nossas limitações, hein? Vem de novo para o versículo 1 e relê ele comigo, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nas vírgulas, nas palavras, nos verbos, em tudo. Caminhando Jesus está andando, Jesus está operando, Jesus está fazendo algo, e no meio disso ele vê um homem. Jesus não vê um cego, e é interessante que quem colocou aqui os títulos foi um homem, né, na nossa Bíblia. E aí, pelo menos o título do capítulo 9, para mim, é a cura de um cego de nascença. Mas o primeiro versículo do que Jesus faz, vê, opera, é que ele viu um homem. Ele não viu um cego de nascença. Ele não viu aquela limitação, ele não viu o pecado, ele não viu o problema, ele não viu a doença. Jesus viu um homem. Quando Jesus olha para mim, quando Jesus olha para você, eu sei que nós temos as nossas limitações, eu sei que nós temos os nossos problemas, mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. A primeira coisa que Ele vê é você, homem, é você, mulher, é você, filho, você, filha. Jesus olha para a gente e Ele vê a gente. Ele vê quem nós somos. Ele não vê as nossas limitações. Ele percebe que elas estão lá sim, porque Ele vê um homem que era cego. Ele vê um homem que tinha dificuldades. Mas a primeira coisa que ele vê é quem aquele homem era. E ele era um filho. Então, Deus ele nos vê antes de ver as nossas limitações. Ele não para e fica olhando: olha só, antes de eu receber você, antes de você chegar perto de mim, vai então ver.
Sabe, antes de você chegar perto de mim, filho pródigo, vai se lavar. Não, aquele homem, na parábola do filho pródigo, ele abraça o seu filho. Ele vê o seu filho lá longe, corre em direção a ele. Ele não espera que o filho esteja pronto, ele não espera que o filho esteja limpo. Ele vê o filho e a alegria daquele filho estar voltando para ele. Jesus viu um homem que era cego de nascença. O nosso segundo ponto dentro desse primeiro ponto é que as pessoas sempre vão tentar culpar alguém. No versículo seguinte, os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Agora eu te faço uma perguntinha. Que cargas d'água eles estavam pensando quando eles perguntaram isso? Porque pensa, não faz sentido essa pergunta. Se o cara tinha nascido cego, como que ele poderia ter pecado para ter ficado cego? Gente, eles já começaram com a pergunta errada, mas tudo bem, existe graça estendida para todos nós, mesmo quando a gente faz aquelas perguntas erradas e um tanto quanto burras, né? Desculpa, mas nesse momento é uma pergunta meio burra. Gente, presta atenção. Quando Jesus vem, cara, e Jesus, ele veio como o segundo, o último Adão. Ele vem para dizer: olha, não foram seus pais, não foi você. O que significa que lá atrás, na queda, Adão, o pecado original, houve um erro. E não importa quanto você tente se justificar, quanto você tente se santificar, quanto você tente trabalhar para ser feito pleno, não tem como você atingir isso. Sou eu, Jesus, que venho como aquele que é suficiente. Venho como o último Adão para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Então, nesse momento, ele também está ensinando para os discípulos. Discípulos, parem de tentar culpar alguém. Para de tentar colocar a culpa em outra pessoa. Se foi o pai, se foi o tio, se foi a prima, se foi a galinha, o papagaio, quem foi. Para de culpar os outros. Olha só, existe uma coisa lá no início. E vocês hoje andam a partir dessas coisas, por causa do pecado original. Mas eu venho como um sacrifício suficiente para limpar, para te lavar do pecado, para morrer na cruz por vocês. Ele não estava oficialmente já falando disso, mas ele já estava apontando para isso. Mas para que fosse suficiente a obra da cruz. Não vai mais ter que olhar para quem é o culpado, quem é aquilo. Presta atenção. Agora o que acontece é, eu vejo que eu sou um cego de nascença e eu sei que eu dependo e preciso da cura de Jesus. Então eu vou para a cruz, eu não vou mais ficar culpando ninguém. Eu vou assumir o meu lado para ir em direção daquilo que Deus já está oferecendo para mim. Então, ele vê a gente antes de ver a nossa limitação. E muitas pessoas vão tentar culpar a gente, culpar as nossas escolhas, culpar as nossas coisas, porque nós estamos sofrendo aquilo. Elas vão tentar culpar alguém, mas nós vamos olhar e falar: não, eu tomo a responsabilidade e eu sei que Jesus é mais do que suficiente. E sabe a outra coisa que Jesus vê na nossa limitação? A outra coisa que Jesus vê naquele pecado que a gente está, a outra coisa que Jesus vê na nossa dor, a outra coisa que Jesus vê na nossa dificuldade, ele vê uma oportunidade. Para Deus, todas as coisas, ele não coloca as coisas ruins na nossa vida, mas ele não desperdiça nada. Então, se hoje você está olhando para você e você vê uma grande limitação, Jesus está olhando para você e está vendo uma grande oportunidade. Ele olhou para aquele homem que estava cego. E ele viu que tinha uma cegueira naquele homem, naquele filho. Ele falou: esta é uma oportunidade para que as obras de Deus se manifestem, para que Deus seja glorificado. No versículo 3 ele fala o seguinte: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus olha para a sua limitação. Ele vê. Mas ele vê aquilo como uma oportunidade de Deus ser glorificado. Se você pegar a tua cegueira e falar: toma aqui, pode usar, Senhor, para a tua glória. Eu não vou esperar nada, eu vou simplesmente reconhecer: eu sou cego, eu sou uma mulher, antes de tudo eu sou sua filha, mas eu estou com essa limitação, a minha cegueira. Eu coloco isso diante de ti, eu assumo a responsabilidade, essa cegueira é minha. Faz disso um lugar para que você, Senhor, receba a glória. Eu quero que Deus receba a glória em tudo na minha vida.
Eu não vou permanecer no pecado, eu não vou permanecer na doença, eu não vou permanecer da dor. Eu vou pegar aquilo e vou falar: Senhor, vem e faz algo novo. Me faz nova. Muda tudo, transforma, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura, eu não quero ser uma versão melhor de mim. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero estar de acordo com aquilo que Jesus já viu em mim quando Ele olhou para mim e Ele não viu uma cega, mas Ele viu uma mulher. Está fazendo sentido? Jesus olha para a gente com esses olhos de graça, de amor e de uma oportunidade de manifestar ainda mais a glória dele nas nossas vidas. Agora a gente vai seguir aqui um pouquinho mais para o versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Deus estava falando, Jesus, como Deus, né, estava falando naquele momento: presta atenção, eu preciso continuar fazendo as obras aqui. Enquanto eu estou aqui, eu vou continuar fazendo as obras. Dito isto, no versículo 6, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. É interessante que ele nem pergunta aqui para o cego se o cego quer ser curado, porque ele já entende que o cego queria ser curado. Mas Jesus, quando ele vê o homem, ele já vê o coração e ele já vê o anseio e ele já vê o que aquele homem precisa. E aí os discípulos falam: peraí, quem pecou? Não, ninguém pecou, presta atenção, isso aqui é para manifestar a glória de Deus. Ele cospe e ele faz uma lama um tanto quanto nojenta. Porque mesmo sendo Jesus, ele era homem, gente. E um homem cuspindo na terra, fazendo lama, é algo esquisito. Agora, outra coisa que eu te pergunto: aquele cego que era de nascença tinha quais outros sentidos apurados? Um deles certamente era a audição. Ele ouviu Jesus cuspindo naquela terra. Por que ele não fugiu? Alguma coisa nele dizia que aquele era o dia. Alguma coisa nele dizia que aquela presença que ele estava sentindo, ele não estava vendo, mas ele estava percebendo com todos os outros sentidos que ele tinha. Alguma coisa dizia que aquele era o dia dele. E aquele homem que estava perto dele, falando para aquelas pessoas, porque com certeza as outras pessoas falavam também: esse homem aí, alguém deve ter pecado para ele ficar desse jeito. Mas teve um só homem que falou: nem ele, nem os pais. É para que se manifestem as obras de Deus nele. Ele sabia que algo ia acontecer naquele momento. E Jesus cospe e taca aquele negócio. Em outras versões não fala aplica, fala unge. Ele ungiu os olhos daquele homem com cuspe e terra. Uma lama bem especial e bem sobrenatural. E aí, o interessante é que depois de cuspido, depois de ungido, aquele homem ainda não é curado. Mas alguma coisa nele faz ele continuar crendo. Ele foi, então, Jesus, no versículo 7 diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Presta atenção mais uma vez, minha gente. Aquele homem não enxergava. E Jesus fala para ele: cego, vai e lava. Para onde que era o tanque? Onde é que estava? Para onde que ele ia? Aquele homem, no tempo que ele não enxergava, ele aprendeu a andar pela terra, andar por aqueles lugares com os sentidos que ainda lhe restavam. Ele sabia chegar naquele lugar. E ele não traz para Jesus falando: Jesus, mas eu sou cego, me ensina o caminho até lá. Ele se levanta e ele vai até o tanque. E qual é o nome do tanque? É Siloé, que significa o enviado. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Nosso segundo ponto: ao obedecermos o envio, ele cuida do nosso milagre. Aquele homem sabia que estava para acontecer alguma coisa forte na vida dele. Mas ele não sabia exatamente o que estava para acontecer, porque ele não tinha tanta certeza. Ele sentia que iria, mas ele não sabia exatamente o que nem como. E aquele Jesus vai e fala para um cego: segue o teu caminho, vai até o tanque e se lava. Aquele homem se levanta e vai.
Ele obedece e no meio do caminho ele está pensando, eu estou indo para um negócio, para um tanque me lavar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou obedecendo aquela voz, porque aquela voz fez algo em mim. Eu não vejo com os meus olhos, mas os meus outros sentidos estão apurados e algo está acontecendo. Eu estou recebendo algum toque diferente do que todos os outros que eu já recebi. Eu não sei para onde eu estou indo, mas uma voz, uma palavra me enviou e eu vou. E enquanto nós vamos para os destinos que Deus tem para nós, enquanto nós obedecemos ao chamado, enquanto nós seguimos o que Deus está falando, enquanto nós ouvimos a palavra dizendo, este é o caminho, vai, Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso milagre, Ele cuida daquilo que está no nosso coração, dos nossos anseios, das nossas petições, das nossas súplicas, das nossas aflições, das nossas ansiedades. Enquanto nós estamos indo à direção daquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, Ele faz aquilo que nós precisamos que seja feito por nós. Não será aquilo que me falta que me impedirá de receber a bênção de Deus. Isso significa que aquele cego pensou, não é porque eu não vejo que eu não posso receber a bênção de Deus. Não é porque me falta algo que eu não posso receber o sobrenatural. Não é porque eu tenho limitações que Deus não pode fazer algo em mim. Não é porque eu não posso ver que Deus não pode operar. Presta atenção, às vezes a gente na nossa vida, a gente está assim, não, mas é porque me falta isso, me falta aquilo, eu não vivi desse jeito, eu não fui criado dessa forma, eu não tive essas oportunidades, mas não é isso que vai impedir você de receber a bênção de Deus. Quem sabe essa não é exatamente a oportunidade que Ele tem para colocar uma bênção na sua vida. Às vezes a gente olha e fala, falta, por isso não posso, e Ele fala, mas é aí que eu vou fazer. É onde você não tem que eu posso operar. É onde é difícil para você que eu posso mostrar e trazer a glória para o Pai. Nada pode impedir, nada do que você perdeu pode impedir a bênção de Deus na sua vida, o toque do Senhor na sua vida, a cura do Senhor na sua vida. E eu sinto que hoje Deus vai curar muitas pessoas, não só fisicamente, eu sinto que hoje existe muita cura emocional. Eu sei que essa história aqui é uma cura física, mas esse homem foi completamente restaurado, porque quando o Senhor te toca, Ele te restaura por completo. Então hoje eu sinto que enquanto você está ouvindo isso, deixa Deus falar com a tua alma. Deixa Deus Ele tirar essas limitações e esses impedimentos que você mesmo, e muitas vezes eu mesmo, coloco na minha vida. Ai Deus, é por causa dessa ferida que eu não vou conseguir chegar. Quantas vezes eu já pensei nisso? Ai Deus, mas não reconheceram, não me deram oportunidade. Eu estou sendo negligenciada. Quem nunca se sentiu assim? Mas Jesus, Ele olha o homem, Ele não vê a negligência. Ele percebe a negligência, mas Ele olha você. E Ele faz algo a partir daquilo. E uma coisa, quanto mais difícil, quanto maior a negligência, quanto maior a dificuldade, mais glória Ele vai receber na sua vida. Jesus manda aquele homem ir e ele ainda não é curado. E aí aquele homem chega então no tanque de Siloé, nem fala tanto aqui porque ele foi, lavou-se e voltou vendo. Nem abrange tanto a história por causa da fé desse homem que foi e simplesmente se lavou. Agora eu coloquei no Google as fotos do tanque de Siloé para ver se realmente era como eu estava imaginando que era. Então depois dessa pregação você põe aí no Google. Ele parece como um espelho d'água. Ele é um lugar que tem uma água no meio de um tanque. O homem desce, vai lá e ele se lava. Agora eu te pergunto, quando a gente se lava num espelho d'água, qual a primeira coisa que você vê se você está lavando o seu rosto? Você. Sabe quando Jesus toca os teus olhos? Quando Jesus toca a tua vida? Quando Ele tira a tua cegueira, Ele faz você se enxergar do jeito que Ele te enxerga. Quando Deus toca os nossos olhos, nós enxergamos quem Ele enxerga em nós. Antes aquele homem via um mendigo, antes aquele homem via um cego de nascença, antes aquele homem via a doença, as dificuldades e as limitações. Quando ele lava os olhos depois de um toque de Jesus, aquele homem enxerga a si mesmo quem Jesus viu nele. Esse é o nosso terceiro ponto. Quando Jesus toca,
Ele muda quem a gente é. Quando Jesus nos toca, Ele muda a nossa perspectiva. Quando Jesus nos toca, Ele muda, Ele tira as nossas escamas. E a gente para de olhar as limitações e os problemas e as doenças. E a gente começa a ver, uau, foi isso que Ele viu quando Ele me olhou. Jesus viu um homem cego. Ele não viu um cego de nascença como nós vemos. Ele viu um homem. E naquele momento, aquele homem para de ver o cego de nascença. E ele começa a ver o homem a quem Cristo tinha visto. E sabe, ele sai dali e as pessoas começam a olhar para ele e falam, não era aquele o mendigo? Não era aquele cego? Não era aquele que pedia esmolas? Agora eu te pergunto, se o cara não via e o cara tá vendo, o que foi de tão diferente? Não é que ele não andava e ele estava andando. Não é que ele tinha uma mão atrofiada que desatrofiou. Não é que ele não tinha um braço que cresceu. Não é que ele tinha lepra e foi limpo. Ele não via. Mas as pessoas viram algo diferente nele depois que ele se lavou. As pessoas perceberam algo diferente quando Jesus nos toca. Ele nos muda por completo. Ele faz de nós novas criaturas. E aquele homem se carregava de uma forma diferente. Depois que aquele homem se lavou e começou a ver, as pessoas olharam e falaram, aconteceu alguma coisa. Aquele homem que não via, está vendo. Como? Porque ele está diferente. Não é que um braço cresceu, não é que a lepra saiu, mas ele anda diferente. Ele se porta diferente. Ele se carrega diferente. Ele se enxerga diferente. Ele talvez não estivesse mais andando cabisbaixo. Ele estava andando com orgulho. Orgulho de quem ele era em Deus. Orgulho de quem Jesus tinha visto, mesmo além das limitações. Orgulho de quem ele tinha sido feito para ser. Ele começou a se ver como Jesus via ele. Será que você hoje se vê como Jesus te vê? Eu sei que nós temos que melhorar, eu sei que nós temos que crescer, mas às vezes a gente olha tanto para as nossas limitações que a gente impede com que Jesus venha e veja a pessoa e cure as limitações. Será que você está se enxergando assim hoje? Ainda mais no meio dessa quarentena, a gente tem tanta cobrança de, poxa, às vezes você está fazendo home office, será que eu estou produzindo o suficiente? Será que eu estou conseguindo fazer o suficiente? É tanto tempo na minha mão, será que eu estou sendo o suficiente? Jesus está olhando para você e fala, calma, respira. Eu vejo o homem, eu vejo a mulher. Antes de fazer, você é. Você tem que fazer, eu sei que você tem que fazer, você tem que produzir, sim. Nós somos bons servos. Nós somos filhos, mas somos filhos que servem ao Pai. Mas antes de tudo nós somos filhos. E Ele olha pra gente e Ele fala, calma, respira, eu vejo quem você é. E eu quero que você veja também. Eu quero que você vá se lavar no tanque de Siloé, para onde eu te enviei. Eu quero que você vá no caminho daquilo que você está fazendo, mas você perceba quem você é em mim. Pare de olhar as suas limitações, pare de ver a cegueira. Veja quem você é em mim. Veja o homem que eu vi quando eu te olhei. Veja a mulher que eu vi quando eu te olhei. Onde todo mundo estava vendo a tua cegueira, eu estava vendo quem você era. Ele muda como a gente se carrega. E Ele faz com que a gente deixe de ver a cegueira e veja quem Ele vê na gente e quem a gente é nele. Quando Deus nos toca, quando Deus toca os nossos olhos, nós enxergamos quem Ele enxerga em nós. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Depois disso tudo acontecer, aquele homem está lá celebrando. Ah, tem um detalhezinho que eu quase esqueço, gente. Uns diziam, é esse, outros diziam, não é esse, mas se parece com ele. E aí ele mesmo, porém, dizia no versículo 9, sou eu. Sabe por quê? Aquelas pessoas estavam querendo falar, olha, esse é aquele mendigo, esse é aquele outro, esse é aquele que pediu esmola, esse é aquele. E ele vira e fala, ei, peraí, antes de vocês dizerem quem eu sou, eu vou dizer quem eu sou, porque eu acabei de descobrir. Quando Jesus me enviou e eu me vi como Ele me vê, eu descobri quem eu sou nele. Eu sou aquele que não via e agora vê. Sim, eu sou aquele que pedia esmolas, mas agora está na sua frente sem pedir esmolas. Eu sou aquele que andava curvado, mas agora está andando de forma positiva, de forma confiante, porque eu descobri quem eu sou nele. Eu sou aquele que vocês chamavam de mendigo, mas agora eu não tenho que mais mendigar nada, porque eu descobri algo muito maior. Sim, sou eu. Quando Ele te toca, você reconhece, você assume. E vou te falar, você tem orgulho de ser você.
Como assim, Júnior? Orgulho? Espera, entenda. Se ele criou todas as coisas e ele é perfeito, ele não errou em nada. Quando ele te criou, ele não errou. Então você tem que olhar para a criatura que ele fez e tem que falar: uau, bom trabalho. Tipo quando meus filhos viram para mim e falam: mamãe, muito bem. Good job, mamãe. Bom trabalho. Você fez muito bem. E eu olho e falo: gente, essa criatura está querendo falar para mim que eu fiz um bom trabalho. Mas é isso que, às vezes, a gente tem que olhar para Jesus e falar: Jesus, Deus, Espírito Santo, muito bem. Vocês fizeram uma criatura incrível e eu vou andar de acordo com essa criatura que o Senhor fez. Eu não vou deixar as limitações ou a sociedade ou as pessoas, os discípulos até mesmo, falarem algo. Eu vou andar de acordo com aquele que eu vi no tanque depois de Deus, Jesus, ter limpado os meus olhos e tirado a minha cegueira. Sou eu. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho orgulho de ter sido feita filha de Deus. Eu tenho orgulho de dizer: gente, Ele morreu por mim. Ele morreu por quem eu sou. Eu não vou apagar quem eu sou. Eu vou olhar e falar: uau, eu sou alguém nele. E é dessa pessoa que eu tenho orgulho. E ele se levanta e ele anda assim. E aí então mais pra frente, no versículo 14, porque as pessoas começou a rodar essa notícia do que estava acontecendo. Começou a todo mundo falar: não, aquele cego está vendo. E quando que foi feito aquilo? No versículo 14 fala: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Aí versículo 14: e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Eles vão tentar achar alguma coisa para falar que aquilo não podia ter acontecido. Muitas vezes Deus vai operar grandes coisas na nossa vida e as pessoas ao nosso redor vão tentar achar justificativas para dizer por que aquilo não foi real, por que aquilo não foi valoroso. Mas aquele homem sabia o que tinha acontecido, não importa o que os outros falassem, ele sabia o que Jesus tinha feito. Mas era sábado e aqueles fariseus queriam culpar Jesus de ter pecado porque ele operou algo no sábado. Agora eu quero te falar uma coisa sobre esse ponto, que no descanso nós continuamos sendo. No descanso, no sábado, naquele momento que você deve descansar, não se esforçar, não fazer nada, não significa que você não vai fazer, você vai manifestar quem você é. Aquele homem tinha orgulho de quem ele era, porque agora ele entendia que ele era alguém em Deus. Eu sei que ele estava no processo de colocar palavras naquilo, porque Jesus ainda estava andando na terra, mas ele estava entendendo que alguma coisa estava acontecendo. E aquele homem, então, percebeu: peraí, eu sou essa pessoa, porque Jesus, por ser quem ele é, operou uma cura em mim. E ele até fala: se ele não fosse de Deus, como ele poderia ter operado essas coisas? Mais pra frente aqui ele fala. No descanso nós continuamos sendo. Aquele homem se torna alguém em Deus. E ele deve operar a partir de quem ele é. Não é que ele se esforça para fazer. Ele simplesmente faz de quem ele é. Jesus não tem que se esforçar para fazer uma cura num sábado. Ele simplesmente manifestava a sua natureza. E qual que é a sua natureza? Você é nascido de Cristo. Você é nascido de Deus. Você é nascido do nosso Senhor. Por causa de Cristo, você recebe o espírito da adoção. Isso é quem você é. Então mesmo no seu descanso você continua fazendo bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Assim como está em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Não existe dia certo ou dia errado para fazer o bem. Sempre é o dia de fazer o bem. E Jesus estava fazendo o bem porque Ele era o bem. Ele é o bem. Não tem como Jesus não operar o bem. Seja no dia que as pessoas agem certo ou não, Jesus manifestava quem ele era. E os fariseus estavam tentando achar alguma coisa para culpar Jesus e falar que aquilo não era certo, que ele estava fazendo, que ele estava fazendo algo errado. E que eles queriam achar algo para acusar o Senhor. Só que Jesus tinha simplesmente devolvido a vista a um homem que nunca havia visto. Ele estava fazendo algo sobrenatural. Ele estava não só curando fisicamente, mas ele estava no processo de curar aquele homem e salvar aquele homem, corpo, alma e espírito. Ele estava simplesmente manifestando sua natureza sobrenatural e benigna. Benigna simplesmente significa a operação do bem. Ele é bom e ele faz o bem. Ele é benigno. Jesus não se esforçava no sábado, assim como eu e você mesmo no momento de descanso, nós não nos esforçamos para ser quem somos. Se nós somos nascidos dele,
Nós simplesmente manifestamos a nossa natureza. E agora aqui eu vou levar a gente para o nosso último ponto. No versículo 25, depois desse homem que era cego e agora vê, ele é interrogado e eles perguntam vez após vez e eles querem descobrir e achar alguma coisa errada no testemunho dele. Agora o testemunho dele era verdade, porque foi a verdade que operou o testemunho nele. O teu testemunho é poderoso e o teu testemunho é verdade. Não existiria mentira naquele testemunho, não existiria falha, não existiria gafe, não existiria problema. Aquele testemunho era perfeito por causa de quem tinha operado. Versículo 25. Porque eles chamando ele pela segunda vez, estão perguntando, ele vira e fala o seguinte, estão acusando Jesus de pecador e ele fala assim: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Se é pecador eu não sei, se esse homem que me curou e me tocou e me fez ver quem eu sou nele, se esse homem que restaurou a minha vista, se esse homem que me enviou, se esse homem que me chamou, se esse homem que moveu algo em mim mesmo sem eu ver ele, se esse homem é ou não que vocês falam, olha, eu não sei, eu sei quem ele é para mim. Às vezes a gente está querendo falar de Jesus quando a gente não viveu Jesus. Às vezes a gente está querendo falar de uma experiência que a gente não viveu, que a gente não experienciou. Mas eu estou aqui para te falar, este homem teve uma experiência genuína, verdadeira, impactante, sobrenatural com o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqueles homens que nunca não tinham experimentado Jesus, eles falavam, não, ele é uma pessoa assim, ele tá ferindo o sábado, ele é pecador, não é possível. E ele já tinha falado, não é possível, olha o que esse homem operou. Não tem como ele não ter vindo do céu, não tem como ele não ter sido enviado por Deus. Se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que antes eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei, antes eu era perdida e eu fui achada. Uma coisa eu sei, eu estava indo em direção ao inferno, mas Jesus me resgatou. Uma coisa eu sei, eu era cega e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, eu não podia andar, mas agora eu ando. Uma coisa eu sei, eu não poderia nenhuma coisa pelas minhas forças, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Uma coisa eu sei, Ele operou em mim, e é isso que faz o testemunho na minha vida. Uma coisa eu sei, Ele é real na minha vida. Você pode não ter experimentado, mas eu experimentei de Deus. Eu vivi o Senhor e eu sei que Ele é real. Quando a gente tem um testemunho nosso, quando a gente tem um testemunho vivo, quando é uma coisa minha e dele, sua e dele, ninguém pode tirar isso de você. A sociedade pode falar o que for, pensadores podem pensar o que for, filósofos podem filosofar o que quiser. A tua experiência é tua com Deus e ninguém pode mudar. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, Ele opera. Uma coisa eu sei, Ele tem poder. Uma coisa eu sei, Ele é bom e Ele atua em bondade e benignidade. Uma coisa eu sei, Ele não é natural. Uma coisa eu sei, eu recebi um toque e isso vocês não podem tirar de mim. Quando nós experimentamos o seu toque, nada pode tirar quem Ele é para nós. Nada. E sabe, aquele homem, depois de ter sido tocado por Jesus, ele sai testemunhando do que Jesus tinha feito na vida dele. As obras de Jesus confirmam a sua natureza. A gente não pode viver uma vida fazendo para ser. Claro, isso nós já sabemos, isso já é básico. Agora eu vou te falar, a fé sem obras é morta. Não temos como ter uma vida completamente tocada e impactada por Jesus e não termos obras de acordo com aquilo. Em Tiago 2,18 ele fala basicamente assim: com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. As minhas obras, elas não definem a minha fé, mas as minhas obras, elas manifestam, comprovam, confirmam e demonstram a minha fé. Jesus, Ele operava quem Ele era e essas obras confirmavam quem Ele era.
Quando Jesus no sábado operava de sua natureza, ou seja, ele não se esforçava, ele simplesmente era, aquelas obras confirmavam sua natureza, a sua natureza divina. Eles confirmavam que ele era o Messias, o prometido, ele era o nosso Cristo. As obras de Jesus confirmavam, e aquele homem dá testemunho dessas obras. E aí, aquele homem é levado para os fariseus, e eles estão ali tentando extrair alguma coisa, tentando julgar, tentando falar, etc, etc. Ele fala: se esse homem não fosse de Deus, no versículo 33, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E os expulsaram. Aqueles homens vieram falar assim: olha, você, só porque você tem uma doença física que comprova que você foi nascido no pecado, você está querendo ensinar pra gente? Aí eles expulsam. Só que presta atenção, minha gente, não importa quão perfeitamente santo você seja na sua aparência, não importa quão incrível a gente aparente, todos nós fomos nascidos do mesmo pecado, o pecado original. Mas nós nascemos de novo de Deus. Nós nascemos de novo. E essa é a nossa nova natureza. Então esses homens, eles estão querendo julgar aquele homem que experimentou um toque do Deus vivo e recebeu a cura, porque ele não via, agora via. E aí eles que viam, na verdade não viam e continuam sem ver. Eles, querendo julgar um homem, colocam sobre si de novo aquilo de que, peraí, eu estou querendo julgar o pecado dele, mas eu não estou vendo o próprio pecado que está em mim. E aí, no versículo 35, depois dele ter sido expulso, porque ele estava se posicionando a favor de Jesus, ele estava confirmando o que Jesus tinha feito, ele estava dando testemunho de Jesus. Ouvindo Jesus, que tinham expulsado aquele homem, encontrando-o. Sabe, quando você dá testemunho do Senhor, Ele te encontra. Quando você dá testemunho de Cristo, fique tranquilo, porque Ele vai ao seu encontro e Ele cuida daquilo que é seu. Lembra quando eu falei que no envio, indo para Siloé, para o tanque de Siloé, aquele homem está caminhando para a sua cura, mas ele nem sabe. Jesus, enquanto Ele nos envia, nós obedecemos ao envio, Ele nos encontra com a nossa cura. Ele nos encontra com o toque. Ele nos encontra com o seu amor. Ele nos encontra com a restauração. Encontrando-o, você, meu filho, olha só, você está lutando por mim, você está se posicionando por mim, você tem feito coisas por mim, você tem recebido a acusação que eu estava recebendo também por mim, você tem feito tantas coisas por mim. Eu vou ao teu encontro, fica tranquilo, só testemunha daquilo que eu estou fazendo e eu vou ao teu encontro, eu cuido de você. Aquele homem, então, ele recebe a pergunta de Jesus: crês tu no Filho do Homem? Mas se você parar para pensar, aquele homem nunca tinha visto Jesus. Ele tinha apenas ouvido Jesus. Então vem um homem desconhecido e fala. Ele libera palavras. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor? Aquele homem que era cego de nascença reconheceu a voz. E ele não fala: ó homem, quem é este filho do homem que você... Ele fala: quem é Senhor? Senhor, letra maiúscula. Quem é Senhor para que eu nele creia? Peraí, palavra, a voz, a palavra que está voltando para mim, a voz que me trouxe cura, a palavra que me trouxe restauração, a palavra que me enviou para o tanque de Siloé, a palavra que falou algo para mim: vai e lava-te. Eu fui, lavei, fui curado. Palavra, eu reconheço o teu poder, eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço a tua divindade. Ei, palavra, quem é o Filho do Homem para que eu então nele creia? Ele já reconhece Jesus na palavra. E agora ele vai reconhecer Jesus na face. Quando a gente tem um testemunho vivo com Deus, a gente reconhece a voz dele. Aquele homem teve o primeiro contato com Jesus e ele conheceu a palavra, ele ouviu a palavra. Por isso que no início eu falei tanto sobre ouvirmos a palavra e cuidarmos do que nós ouvimos, porque é ela que nos guia. Aquele homem conheceu Jesus, ele conheceu a palavra.
para que depois, num segundo encontro, quando Jesus veio para ele pudesse reconhecer a Jesus. Ele não via, algo limitava, mas ele ouvia e aquilo foi suficiente para ele crer. E quando ele creu, ele foi curado e ele pôde então reconhecer o Senhor. Palavra, quem é este Senhor que você está falando? Porque eu quero crer nele, porque eu creio no que você fez, agora eu quero crer de onde veio. Ele sabia que aquele milagre tinha vindo de algum lugar. Jesus, o Senhor é a palavra encarnada. Eu reconheço tudo que o Senhor fala. E eu confio e eu creio naquilo que o Senhor fala. E Jesus disse no versículo 37, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem recebeu um toque, aquele homem ouviu. Quando ele ouviu, ele conheceu a voz. Depois ele reconheceu a voz. E quando ele viu a face, ele não adorou Jesus. Antes de ver a face, ele não adorou as obras, ele não adorou a mão, ele não adorou a cura, ele não adorou a vista. Ele adorou a face do Senhor. Ele adorou quem Jesus era, não o que Jesus fazia. Ele conheceu Jesus pelo que ele fazia, mas ele reconheceu Jesus por quem ele era. Aquele homem olhou e falou, essa voz foi a voz que me tocou. Essa voz foi a voz que me restaurou. Essa voz foi a voz que completamente me impactou. Eu creio e eu adoro a tua face. Eu adoro quem tu és, Senhor. Sabe, um toque do Senhor na nossa vida faz nós adorarmos quem Ele é. Um toque do Senhor na nossa vida faz com que outros reconheçam quem Ele é também. Um testemunho, uma experiência pessoal com Deus é um testemunho que transforma. É poder para curar, é poder para transformar, é poder para salvar. Em Apocalipse 9:19 fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quando aquele homem está dando testemunho do que Cristo tinha feito nele, aquele testemunho chegou aos ouvidos do Pai. E eu acredito que o Pai falou, aquele homem está dando testemunho. E pelo Espírito ele fala, Jesus, filho, encontra ele, faz de novo. É o espírito da profecia. Quando nós testemunhamos o que Deus fez, o que Jesus fez em nós, existe um espírito de faz de novo. Existe um espírito profético que está nos ares falando, agora eu vou fazer de novo, eu quero fazer mais uma vez. Foi declarada a palavra que curou, e a palavra que curou vai operar de novo e fazer mais uma vez. Jesus quer hoje que a gente aprenda a reconhecer a palavra, porque quando nós reconhecemos a palavra, quando nós reconhecemos a voz, nós conhecemos a sua face. Sabe, quando o próprio João fala, as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz e elas me seguem, elas reconhecem a minha voz. Existe uma história, existe algo que é gerado, existe algo que nunca nenhuma imposição de mãos, nunca nenhum culto ou conferência, nunca outra pessoa pode fazer por você, a não ser você mesmo, que é conhecer, reconhecer, 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 reconhecer. E Jesus está nos chamando hoje para que nós sejamos como este homem que era cego de nascença. E que para toda aquela cidade falava, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. E este Jesus, o que Ele disser para mim, eu creio. O que Ele declarar sobre a minha vida, eu creio. Júnior, como eu sei que eu sou salva, está escrito aqui. Júnior, como eu sei que eu sou perdoado, está escrito aqui. Júnior, como eu sei que Ele me ama, está escrito aqui. Uma coisa eu sei, essa experiência ninguém nunca vai poder tirar de mim. Essa experiência de viver Jesus na minha vida nunca vai poder ser alterada. Uma coisa eu sei, Ele me tocou, eu ouvi a palavra e agora eu reconheço a face e a voz dEle e eu digo, faz de novo, opera em mim. O espírito da profecia está aqui agora, nessa manhã. Obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos. E eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.